Boa noite. A gente vai apresentar agora um trabalho sobre os tigres asiáticos. Trabalho de eu, o Daniel, o Kenzo e o Léo. Pode passar. Introdução. A introdução aqui, né? Nós vamos conversar sobre os tigres asiáticos. E nós vamos explicar mais sobre eles, como eles foram evoluindo e sobre a história do que estava acontecendo na época. Pode passar. Nos tigres asiáticos era composto por 4 países. Aqui Hong Kong, que na verdade não é um país, né? É uma região da China. Taiwan, que é um país, Coreia do Sul e Singapura. Eu vou falar sobre os tigres asiáticos, né? Os velhos tigres asiáticos mais especificamente. Entre eles nós temos os 4 países que são Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, né? O que são, né, os tigres asiáticos, né? E por que eles têm esse nome, né? Esses 4 países que formam tigres asiáticos, eles têm esse nome pelo fato de representar o tigre, que é um animal veloz e muito feroz, tá ligado? Então eles são muito ativos no comércio naquela época e muito velozes no crescimento que eles tinham, né? Pelos investimentos dos países estrangeiros, né? Estados Unidos principalmente. E com isso, né, eles pegaram todo esse investimento e começaram a investir no próprio país, tá ligado? Nesses investimentos eles investiram principalmente em educação, que é para aumentar a qualificação da mão de obra deles, e como eles fizeram isso de forma muito rápida e muito fácil, digamos assim, eles acabaram conseguindo fazer uma mão de obra muito barata e qualificada, o que fez com que eles começassem a investir no próprio país, e com isso eles conseguiram investir e criar as próprias empresas, que acarretou na forma deles começarem a crescer ainda mais. Um exemplo disso, por exemplo, é a Coreia do Sul, que hoje tem a Samsung, que é uma das maiores produtoras de celular do mundo, né, se não a maior. E com isso, né, eles também começaram a lançar mais e mais e mais, e focaram num sistema econômico chamado plataforma de exportação, né? O que é isso? Esse é um negócio que eles começaram a fazer produtos para exportar dos outros países, como celulares, por exemplo. Eles não faziam focados principalmente no próprio consumo deles, e sim para exportar e vender para outros países com uma qualidade melhor, com a condição de comprar, né? E com isso eles começaram a crescer, crescer e crescer, e com o passar do tempo, chegaram as consequências. Agora tá. Aqui o contexto histórico na época foi no decorrer da... Aqui o contexto histórico dessa época foi no decorrer da Guerra Fria, onde os Estados Unidos saiu vitorioso, mais ou menos, porque teve União Soviética virou a Rússia, né? Mas daí os Estados Unidos procurou investir em alguns países, e os países que ela escolheu foi Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, onde ela instalou indústrias e empresas que era um lugar que tinha muita mão de obra, e eles investiram muito pesado. Daí teve muito dinheiro, aumentou economicamente. Comecei. Então a gente tem as mudanças recentes causadas pelos tigres asiáticos. Primeiro a gente tem os produtos de alto valor agregado, ou seja, tipo, os produtos de alto valor agregado são aqueles tipo o produto, o caso do valor dele ficou maior. Aí a gente tem também os conteúdos eletrônicos, tipo o caso do Taiwan, sendo a maior fornecedora no caso atualmente, na questão global. Tem também a parte da maior renda per capita, que com esses investimentos, com o crescimento econômico, a população também vai usufruir de certa forma disso. E também tem a parte do mercado consumidor interno, ou seja, com a crescente demanda também, a gente vai ter a parte do crescimento e também a parte... Então vou fazer de novo. Com o mercado consumidor interno aumentando, não vai ter tanta dependência assim do mercado externo, e vai fortalecer o mercado interno. A gente tem as consequências. No caso é o aumento do custo da mão de obra, que essa mão de obra vai ficar mais validada no mercado e vai conseguir demonstrar um serviço melhor. Também tem a valorização da moeda, que com o crescimento da economia a moeda fica cada vez maior. Tem a parte que estimulou o investimento dos tigres asiáticos em novos países, que no caso são os novos tigres asiáticos, que vai ficar daqui para frente. Bom, eu vou falar sobre os novos tigres asiáticos, que basicamente são os países a Indonésia, Vietnã, Malásia,
Tailândia e Filipinas. A função desses novos tigres asiáticos foi basicamente impulsionar a economia do tigre asiático em si, ocasionando tipo, novas fábricas e empresas conseguirem entrar nesse país pela barata mão de obra e também porque lá a região é muito boa, a mão de obra é boa também, bem barata e é isso. E também tinha várias empresas de têxtil e tal, brinquedos e tudo mais. E impulsionou bastante a economia dos países e foi muito bom para a economia. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Jogo do bicho. 3 perguntas valendo o gol quadrado. Quem quiser fazer, Caio? O que eu faço? Eu faço Mas a gente não tem nenhum aluno pra perguntar. Eu faço uma. Pula uma pergunta. Eu faço uma pergunta? Não, passa. Quais são os países que compõem o bloco econômico de tigres asiáticos? Qual é, Léo? Calma aí, eu vou ler então. Ai, caralho. Qual que é? Quais são os países que compõem o bloco econômico de tigre asiático? Aqui. Então tudo bem. Volta lá pra outra parte que eu vou fazer. Tá valendo o gol quadrado. Já foi já? Mas calma, baixa um pouco aí. Tá valendo Vai, o gol pode falar. quadrado. A gente vai fazer um quiz e vai valer o que, pessoal? Um gol quadrado 2003. Aí sim, hein? Baixa um pouco a A cabeça. primeira pergunta é: quais são os países que compõem o bloco econômico dos tigres asiáticos? Aí você me responde. Eu? Tá. Os países são Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. E os novos são Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Parabéns. Agora o Caio faz a segunda pergunta. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quais foram as principais potências que fortaleceram os tigres asiáticos? Qual, pessoal? Estados Unidos. E Rússia? União Soviética. Perfeito.